Você já imaginou ter uma máquina de imprimir dinheiro dentro da sua casa, completamente legal e soltando notas de R$ 100 o tempo todo e todos os dias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque isso é totalmente possível. Trata-se de um novo mercado simples e lucrativo que está completamente fora do radar da maioria das pessoas. E veja que eu não estou falando de uma forma ilegal de falsificar dinheiro ou algo parecido. Esse é um negócio novo capaz de gerar tanto dinheiro como se você estivesse imprimindo notas de R$ 100 dentro da sua casa. Clique agora no link embaixo desse vídeo para saber mais. Ainda, senão já de sábado à noite, ó. Tá vendo? O Gonza e o Rafa invejando a minha camisa azul, chroma key cintilante. Isso é da sua época, bonita camisa Fernandinho, não é? É uma propaganda do Washington Oliveto, da W Brasil. Clássica. Minha mãe falava isso pra mim quase todo dia, cara. Procura aí no Mas YouTube. eu não lembro. Você que é jovem, procura aí no YouTube. Ai, Gonza, o que acontece no futebol brasileiro? Porque Pergunta difícil. essa frase serve para muitas situações. Desenvolva. A parte 1 foi o troca-troca de técnicos no primeiro bloco. A parte 2, que começa agora no segundo bloco, é um time que quando foi jogar no Rio de Janeiro pôde levar a sua torcida e agora o duelo se repete no segundo turno, mas o Flamengo não poderá levar a torcida para São Paulo porque o governo, a Polícia Militar, o Ministério Público, a NASA acha que vai ter briga e aí a torcida do Flamengo é melhor que não vá assistir ao jogo na Arena Palmeiras. Isso aí a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente, mas também envolvido nisso aí um time que poderia conquistar, teria mais facilidade de ganhar do Fluminense, aí escala o time reserva, e contra o Flamengo, que também não vale nada, ele vai botar todo mundo, mas enfim. Enfim, essa história de torcida única... Ó, são imagens da torcida do Palmeiras no Maracanã, no jogo de ida, tá? Só para refrescar a memória. O pessoal foi lá no Rio de Janeiro assistir a partida. O Palmeiras perdeu, mas a torcida estava lá. Gonza, continue, por favor. Não, então, eu não sou especialista em segurança pública, sou apenas um jornalista, mas já frequento estádios de futebol há tempo suficiente para saber que essa história de torcida única, para mim, significa a falência, né, do Estado como provedor de segurança. Você não pode usar bandeira no estádio em São Paulo. Né? Então, assim... Mas impedir gente é cruel, né? Pois é. Vamos imaginar que São Paulo tem todas as condições, talvez seja a cidade na América Latina, América do Sul, que é onde se disputa a Libertadores, de ser sede da Libertadores. Não pode. Como é que você vai fazer uma final de Libertadores numa cidade que não permite como foi o movimento para Lima, né? O Sim. confronto do Flamengo com o River. Sim. Não pode. São Paulo não pode. São Paulo não pode ser... Não, em cima da hora ali, mas nem era lá, né? E foi tudo, né? Tirando uma confusãozinha outra boba ali, foi tudo bem. Então, assim, eu acho vergonhoso, acho que tá aí o exemplo mais recente, a torcida do Palmeiras vindo ao Rio de Janeiro, o time teve uma derrota ali, de uma certa maneira, acachapante contra o Flamengo, tanto que levou a queda do Filipão, e não tivemos problemas. A gente lembra que muitas vezes os problemas eles acontecem não no estádio, né? Você tem, nesses confrontos de torcidas rivais, Rio-São Paulo, você vê às vezes na estrada, né? Na Dutra, você tem muitos problemas, e aí a Polícia Rodoviária Federal intervém, ou nos arredores dos estádios, nos bairros ali periféricos, e aí, enfim, é outro tipo de segurança que tem que ser feita. Agora, dentro do estádio, você diminuiu muito essa questão do confronto, justamente porque com a criação das arenas, você tem uma capacidade melhor ali de isolamento, de escoamento São 10% de torcedores do Flamengo que iam para lá. É incompreensível, mas sim, é mais uma das mazelas do futebol. O próprio torcedor do Palmeiras na região do estádio, ele passa por desconforto, no que são os grandes jogos de estádio cheio. Isso pensando num jogo onde a torcida do Palmeiras é única, num clássico local, por exemplo, que já ocorre em São Paulo há algum tempo, né? Então, assim, parece que não houve proibição, e sim uma recomendação. A gente não sabe a força dessa recomendação nos bastidores, mas é um precedente muito perigoso. Porque, a princípio, qualquer outro Ministério Público, qualquer outro Estado da Federação pode se posicionar de maneira parecida
E aí você vai ter um campeonato brasileiro todo voltado para as torcidas locais nos jogos dentro das 38 rodadas. Não, gente, por favor, vai vir muita gente. Melhor não ter torcida Não, nesse e jogo, outra não. coisa, Vai ter confusão. você pode inclusive interferir ali esportivamente, porque, por exemplo, esse jogo não vai alterar a vida de ninguém. Se o Palmeiras ganhar, ou se o Flamengo ganhar, já está tudo decidido. Mas poderia ter ali algo em disputa, né? E aí quem me garante que no ano que vem, quando o Palmeiras vier jogar aqui, ou o Flamengo estiver numa situação que vai enfrentar um time que está brigando por alguma coisa, o Flamengo vai ali num procurador ali e diga assim, inventa aí Melhor os caras não virem pra cá. aí para proibir A gente quer vender mais ingressos no Maracanã. A gente quer vender mais, quer botar só a sem nossa isolar, torcida aqui e deixar o time adversário sem torcida. E aí, entendeu? O cara vai, bota uma lei lá, tá proibida a torcida adversária. E como é que você faz? Quando começa a ter esse tipo de ingerência externa no futebol, a coisa descamba para um lado muito perigoso. Animosidade, né? E os clubes se posicionam muito mal com relação a isso. O Palmeiras não se posicionou, né? Porque eu acho que seria um bom passo, assim. E não tô falando... É óbvio que são rivais, mas enquanto os 20 times da primeira divisão, os 40 de A e B, todos os outros que vêm na sequência, eles não entenderem que o produto é um só, a gente está sempre remando para trás. E no Brasil só se milita em causa própria. É melhor para o Palmeiras que se venda mais ingressos e que seja torcida única. Então a gente vai ficar quieto aqui no nosso canto. Foi recomendado, a CBF acatou, está com medo de uma possível confusão. Melhor para a gente. Não é melhor para a gente. Então, mas eu quero entender, na opinião de vocês, que possível confusão é essa? As provocações do meio da semana foram suficientes para esse tipo de medida? De medida profilática? Eu acho que já é, talvez pelo crescimento da rivalidade, transcende um pouco o Flamengo pela forma como dominou o campeonato, deixou o Palmeiras muito para trás, o atual campeão. O que é rivalidade local com os outros 3 rivais do estado se estende, de certa forma, pelo tamanho do que foi a temporada do Flamengo. Cara, mas não justifica. Estou dizendo assim, que eles se utilizaram, eu imagino, do mesmo prisma, né, da mesma observação do que são os confrontos locais, os clássicos. Porque o Flamengo tem muito torcedor em São Paulo, porque iria lotar o que são os seus 10%. Mas só pode 10% de qualquer maneira. O ambiente do estádio é difícil de controlar a entrada por um portão sozinho, é tudo muito apertado no entorno. Eu falei, o próprio torcedor do Palmeiras tem queixa de ser maltratado em jogos de grande volume próximo à Arena Palmeiras. Então, assim, eu acho que passa um pouco por isso, mas eu acho incompreensível. Porque é o dever, né, do poder público garantir a segurança em grandes eventos. Não aconteceu nada ao longo da semana, não aconteceu nenhuma declaração, nenhum tipo de provocação. Foi a cantoria do Gabigol lá no... gente, pelo amor de Deus, lógico, né? Nem foi a torcida isso. Claro, não foi a torcida. Exatamente isso. Você tem que fazer um estudo, como era feito antigamente. Por exemplo, a torcida do Flamengo e a torcida do Palmeiras, historicamente, e falamos aqui de torcidas organizadas, que são, né, a gente sabe que tem gente de bem ali, mas a gente sabe que também tem gente que não é tão do bem assim. Então elas eram tradicionalmente inimigas. Então, desde que eu acompanho o futebol, quando havia esse confronto, e quando havia confronto do Corinthians com o Vasco, que também tinha essa rivalidade, você montava um esquema de policiamento muito maior, que vinha já desde a estrada, você isolava as entradas, uma torcida entrava pelo Bellini no Maracanã, a outra entrava pelo portão da UERJ, enfim, quando era o jogo em São Paulo, a mesma coisa. Só que dá trabalho, né? Você fazer isso, né? Pesquisar, estudar, né? Usar a inteligência, mobilizar. Gente, se você dissesse assim, não, em São Paulo, nesse fim de semana, vai ter um show do Iron Maiden, vai ter um festival de, sei lá, vai ter a Bienal na Paulista, vai ter um monte de coisa, a polícia não tem condição, um jogo desse pode causar risco, assim, ok. Aí houve uma confluência ali de situações em que você não vai também, em nome de de não ter torcida única, você não vai colocar em risco o andamento da cidade. Mas não é o caso. Gonza, em Lima, parecendo Tramontina aquele dia, são 6 e ônibus. Não, são 6 horas. Os ônibus, Gonza, Lima, vou te chamar de Lima hoje, até o final. Lima. Lima. Gonza, em Lima, agora tá certo, né? Rolaram 4 eventos ao mesmo tempo, que já estavam programados na cidade, quando o jogo era em Santiago ainda. E foram as 2 torcidas lá, cara.
Uma vez, ó, eu vou dar um depoimento, foi um foi um Palmeiras e Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2016, na Arena Palmeiras. Eu fui com uma amiga na torcida do Palmeiras. Ela comprou ingresso. E a torcida visitante, em São Paulo, assim como o Gonza falou, entra pelo outro lado. A torcida do Palmeiras entra, a maior parte, pela Rua Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália, que é à frente. Nos fundos do estádio, entra mais uma parte da torcida do Palmeiras para um setor ali próximo, que é na Rua Francisco Matarazzo, onde entra o time visitante, a torcida visitante. Eu estava entrando num setor da torcida do Palmeiras muito próximo à torcida visitante. E tinha um esquema de proteção da Polícia Militar para a entrada da torcida visitante, que entraria na frente. Depois que a torcida do Fluminense entrasse, entraria a torcida do Palmeiras. Quando a torcida do Fluminense começou a descer nos ônibus para entrar, a torcida, uma parte da torcida do Palmeiras começou a arremessar pedras na torcida do Fluminense que estava entrando. Eu, que estava na torcida do Palmeiras, quase fui apedrejado porque estava no caminho das pedras, que eram para a torcida do Fluminense. E a polícia, o choque veio, a torcida do Palmeiras veio, a torcida do Fluminense atrás do choque, e eu entre o choque e a torcida do Palmeiras. As pedras vinham para mim e para quem estava perto. E eu estava ali como torcida do Palmeiras. Então é isso que vocês estavam falando. Até para quem torce para o Palmeiras, dependendo do que acontece ali no entorno, a situação é complicada. Agora, você acha... Tudo bem, a gente tem... Eu acabei de falar sobre isso. Você tem que ter um trabalho muito sério de preparação, de estudo, de movimento, de massas. Você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, o estádio Newton Santos e o estádio São Januário, o entorno é muito complicado, porque são ruas muito estreitas, são ruas residenciais, você tem algumas comunidades, né, que muitas vezes estão em confronto ali no entorno, mas, caramba, você tem que, né, planejar isso. Ou então você chega e diz, olha, o jogo não pode ser aqui. Vamos jogar no Maracanã. Ou vamos jogar em Volta Redonda. Ou vamos jogar em algum lugar. Mas o que não pode é você simplesmente, não, bota uma torcida só. Não estou afim de trabalhar muito aqui. Bota uma torcida que fica mais fácil. E outra, vamos tentar chegar aqui no caminho das pedras, já que você falou. Se em vez de ser um jogo entre Fluminense e Palmeiras, em vez de ser um jogo de futebol, fosse um show de rock, fosse lá o show do Paul McCartney, e se essa rapaziada aí que estava atacando as pedras, eles resolvessem por algum motivo tacar pedra em alguém, iam todos presos, fichados, a segurança ia na hora ia identificar todos. No futebol, há um salvo-conduto em que você bota uma camisa de um time de futebol ou de uma torcida e você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo e ninguém toma providência, ninguém consegue identificar, ninguém consegue prender, ninguém consegue enquadrar. A impunidade alimenta. Exatamente. No mesmo lugar, no mesmo portão que você entrou, com a mesma configuração, alguém teve uma briga, tacou pedra ali, ia aparecer 10 policiais para prender o cara. Ainda bem que na música não tem os torcedores dos Rolling Stones, não vão lá, abaixo Paul McCartney, joga pedra nos caras. Ainda bem que não tem isso na música. Só faltava. Mas é inacreditável isso aí, é falência, né? Você decretou a sua própria incompetência. Olha, não tem competência para organizar isso, desencana, manda uma torcida só, não vamos esquentar a cabeça, deixa assim mesmo, segue o jogo. O Rafinha falou sobre o confronto, sobre a partida, né, que as equipes querem ir 100% contra o Flamengo, porque mesmo já campeão, é o time a ser batido. Fala, Rafinha. É mais um jogo, como todos os outros, para nós. Né? Apesar de já sermos os campeões, a gente quer terminar bem a competição, né? Se possível, ganhando todos os jogos até o fim. Eu não sei porquê dessa né, como você disse, Palmeiras vai encarar com questão de honra. Acho que não só o Palmeiras, todas as equipes que jogam contra o Flamengo vão a 100%. Por a gente ter feito um campeonato maravilhoso, acho que toda equipe quer apresentar um bom futebol contra a gente. Foi só o Rafinha tirar o capacete do Peter Cech que apareceu com o olho roxo lá. Doido, cara. Ele continuar usando. Tirar a zica, cara, se bem dizer. Foi o choque, eu acho que na final da Libertadores com o De La Cruz, né? Exatamente. Foi bem feio, ficou com o galo feio. E foi do mesmo lado da fratura. Da fratura. Senhores, como é que o Flamengo deve ir para esse jogo contra o Palmeiras com ou sem torcida? Vai com o time titular? O Mano deu a entender que ontem aqui, né, que o Flamengo tinha poupado para esse jogo. Não foi por isso, né? Mas enfim. Vocês acham que o Flamengo vai com força máxima
para encarar o Palmeiras? Vai com o time mistão, vai com o time reserva, vai com o sub-23, vai com o quê? Eu acho que ele vai colocar em campo o que tem de melhor. E para fazer um tipo de jogo parecido com o que foi contra o Ceará. Talvez não encontre tanta facilidade, não tenha uma sobra no segundo tempo. O Palmeiras tem passado por isso, e o Mano falou, primeiros tempos abaixo e uma melhora na segunda metade dos jogos. O Flamengo contra o Ceará teve um primeiro tempo abaixo, teve uma produção, a mesma força ofensiva na metade final para chegar aos 4-1. Eu acho que o Flamengo vai jogar a Vera, cara. Porque isso não é negociável no trabalho do Jorge Jesus. Independentemente de quem vá a campo. Acho que vão os melhores. Todo mundo que estiver inteiro, em boas condições, vai estar em campo. Não vai poupar por poupar. Talvez até faça nessas últimas 3 rodadas, já pensando em preparação para o Mundial. Mas há um hiato, há um espaço de descanso. Então, manter a equipe em atividade, né, os seus principais jogadores em atividade, talvez seja até um trunfo nessa reta final de Brasileirão. E acho que vai ser um grande jogo, cara. Porque o Palmeiras, obviamente, está mordido para dar essa resposta. Então. Pela distância que se criou de pontuação, pelo que foi o jogo do primeiro turno, o Mano para se fazer valer, provar o seu trabalho, né, de num confronto direto, pelo menos, ser capaz de encontrar alguma coisa para dificultar o jogo do Flamengo. Mas eu não vejo esse Flamengo abrindo mão do confronto. E não acho que seria o correto abrir mão só porque já é o campeão. Porque isso falaria contra o que foi a toada da equipe até aqui na competição. E é o grande mérito desse time, desse grupo, do trabalho do Jorge Jesus. Agora, o Gonçalo, o cenário. Flamengo tá com a cabeça já no Mundial porque já resolveu o brasileiro e é campeão da Libertadores. Como disse o Rafa, Palmeiras com a faca nos dentes, querendo terminar o campeonato com dignidade. Não é mais o atual campeão, porque o atual campeão já é o Flamengo, mas até semana passada era o atual campeão. Esse clima de rivalidade no ar, um jogador daqui brincando, um ídolo de lá respondendo. Você mudaria alguma coisa com medo que acontecesse algo nesse jogo que de repente te faça perder um jogador para o Mundial? Não. Não? Não. Eu seguiria na linha que o Rafael falou. Acho que eu faria... Quem sou eu para contestar Jorge Jesus? Não me atreveria. Acho que ele está certo em colocar o que ele tiver de melhor. Quem tiver plenas condições tem que jogar. É lógico que o Jesus não vai dizer que ele já está em preparação para o Mundial, primeiro porque ele não gosta de tirar o foco dos jogadores. Ele sempre gosta que os jogadores pensem no próximo jogo, porque ele acha que se pensar muito na frente, você, enfim, desconcentra, você você perde o foco. E também porque se ele dá qualquer tipo de indício de que ele está usando esse jogo para treinar contra o Liverpool, aí que o clima aí que o Palmeiras vai ficar mais, o Mano vai ficar mais doido, enfim, ele não vai falar isso. Mas ele está pensando nisso. E um jogo contra o Palmeiras, jogando 110%, é uma ótima preparação para o Flamengo, é um ótimo teste. E eu, assim, não acredito que o Palmeiras vai jogar com tudo, né? Mas o Palmeiras não vai apelar, o Palmeiras não vai ser desleal, o Palmeiras não vai ter esse risco. Se algum jogador do Flamengo se machucar, ele poderia se machucar num treino. E como lembro também muito bem o Rafa, falta muito pro Mundial. Mesmo que acontecesse uma lesão, a não sei que fosse uma fratura exposta ou algo do gênero. Mas ele tosse o pé na escada, né? Exatamente. Tem tempo de recuperação. Pois é. Vocês falaram isso, eu lembrei até do Gugu, acidente doméstico, uma pena. Aliás, o enterro foi hoje, condolências à família, mais uma vez, no dia que o Gugu faleceu, a gente já falou aqui no Troca, as imagens hoje foram muito fortes. Mas, enfim, voltando para o futebol, eu te perguntei isso, Gonza, porque nas redes sociais hoje, durante o dia, eu acompanhei muito torcedor falando para o Flamengo mandar o time reserva, sub-23, para murchar logo o jogo, para ninguém correr o risco de se machucar, já que não vai poder ir torcida também, vamos... Né? Não manda os titulares, manda um time qualquer. Mas aí não faz sentido. Aí você entra nessa mediocridade. Né? Que Jesus não tolera. Porque assim... então o Palmeiras falou alguma coisa. Eu me lembro da questão de provocação, sempre tem. Ano passado, quando o Palmeiras foi campeão, vários jogadores postaram comemoraram a história do clube ali no aeroporto. E falaram muito do cheirinho. Do cheirinho. Falar o tempo todo do cheirinho, então agora é natural que
que tem essa... Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a começarem seu negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade. Você quer aprender comigo e mudar a sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar o meu método para você copiar e colar e começar a ganhar muito dinheiro.